Em 1 Coríntios 1, 26 até o versículo 29 diz assim: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Amém, queridos? Eu quero dar um destaque aqui ao versículo 28, que diz aí que Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Na versão Revista Corrigida vai estar escrito assim, que Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as coisas vis e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar aquelas que são. As coisas vis deste mundo, que na outra versão está como coisas humildes e vai estar no mesmo sentido, são aquelas coisas que não têm valor ou que têm pouco valor, que as pessoas geralmente não dão muito valor. São coisas de poucos valores. E geralmente nós, na nossa humanidade, damos pouco valor às pessoas de acordo elas se apresentam. Na verdade, queridos, Deus, Ele não vê as coisas na mesma perspectiva que o homem vê. O homem vê de um jeito e Deus vai estar sempre vendo de um outro jeito. Enquanto o homem olha para a aparência, Deus vai estar olhando para o coração. E foi assim na escolha de Davi. Você lembra lá na escolha do rei Davi? Quando Deus manda ali Samuel escolher para ungir um dos filhos de Jessé. Jessé tinha 8 filhos. E Samuel vai ali na casa de Jessé, naquela cidade, fazer um sacrifício. E Jessé, com seus filhos, toda a sua família, é convidado para estar participando daquele sacrifício, ato sacrificial. E Deus iria indicar qual seria dos filhos de Jessé para reinar em lugar de Saul, para se tornar o novo rei em Israel. Mas quando Samuel vê o primeiro filho de Jessé entrar, Eliabe, um homem alto, formoso, belo, bonito, Samuel diz assim no coração dele. Isso está no versículo 6, 1 Samuel 16, versículo 6. Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Então Samuel ali, o profeta Samuel, ele se impressiona com o primeiro filho de Jessé que entra. Jessé tinha 8 filhos, lembrando, e logo o primeiro que entra, o mais velho, alto, forte, belo, e ele já diz que certamente aquele seria o ungido do Senhor. Agora, olha a resposta que Deus vai dar para Samuel. 1 Samuel 16, versículo 7, Deus vai responder dizendo a ele assim: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Essa é a resposta que Deus vai dar para Samuel ali naquele momento. Queridos, geralmente achamos que aquela pessoa simples e humilde, ela não dá para assumir certos cargos. Geralmente a nossa percepção é essa, principalmente se for cargos de liderança. Nós julgamos ser uma pessoa vil, uma pessoa sem muito valor, porque nós julgamos pela aparência. Nós olhamos para a aparência. Temos a tendência de desprezar e julgar as pessoas justamente pela sua aparência. Mas Deus não olha para a nossa aparência. Deus olha o nosso coração. Talvez você não tenha nenhum valor perante as pessoas, perante a sociedade em que você vive. Mas diante de Deus, o que importa é o seu coração, meu irmão. Se você tem um coração contrito ao Senhor, obediente, temente a Deus, é isso que Deus vai valorizar na sua vida. Não importa o seu status, não importa o que você tem, não importa se você é alto ou baixo, não importa a sua aparência. Para Deus, o que importa é o seu coração. Então, quando Deus escolheu ali o primeiro rei de Israel, que foi Saul, rei Saul, Saul foi desprezado ali por alguns homens. Nem todos aceitaram a indicação que Deus fez
para colocar Saul como rei de Israel. Eles pediram um rei e Deus resolve então dar, mesmo não agradando a Deus, Deus resolve dar um rei a eles. E Deus escolhe então Saul, um jovem alto, belo. Diz que em Israel não havia outro semelhante a ele. Mas só que alguns homens desprezam Saul. Provavelmente alguns julgaram Saul pela sua aparência, pela sua simplicidade, pela sua humildade. Saul era simples, Saul era humilde. É uma pena que depois Saul vai mudar, vai se transformar em alguém desobediente a Deus e não vai andar nos caminhos que Deus gostaria que ele andasse. Mas no início, Saul realmente era a pessoa qualificada diante de Deus para assumir o trono em Israel. Nós vamos ver aqui o texto que Saul é escolhido para ser rei e que foi desprezado por alguns também. 1 Samuel 10, 24. Em 1 Samuel 10, a partir do versículo 24, diz assim: Então disse Samuel a todo o povo: Vedes a quem o Senhor escolheu? Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então o povo rompeu em gritos, exclamando: Viva o rei! Declarou Samuel ao povo o direito do reino, escreveu num livro e o pôs perante o Senhor. Então despediu Samuel todo o povo, cada um foi para a sua casa. Também Saul se foi para a sua casa a Gibeá, e foi com ele uma tropa de homens cujo coração Deus tocara. Mas os filhos de Belial disseram: Como poderá este homem salvar-nos? E o desprezaram, e não lhe trouxeram presentes. Porém Saul se fez de surdo. Esses homens desprezaram Saul, mas Saul se faz de surdo, querido. Faz de conta que não ouviu. Muitas vezes temos que fazer isso também, né? Muitas pessoas, mesmo sendo cristãos, sendo homens e mulheres de Deus, podem lhe desprezar em algum momento. Por várias razões, você pode sofrer em algum momento ali um desprezo, por estar querendo servir a Deus com toda a inteireza do seu coração. E há momentos, queridos, que você tem que se fazer de surdo mesmo, fazer de conta que não ouviu, fazer de conta que não viu certas coisas, para que a sua comunhão com Deus não seja abalada, para que você não deixe nascer em seu coração nenhum sentimento de amargura, de rancor, de ódio, de raiva. É melhor muitas vezes se fazer de surdo, e nesse momento Saul se fez de surdo. No versículo 27 aqui de 1 Samuel 10, versículo 27, vai dizer que os filhos de Belial, ou seja, homens maus, quando tem essa expressão filhos de Belial, são homens maus. Então, os filhos de Belial disseram: Como poderá este homem nos salvar? E o desprezaram. O texto vai dizer assim: E o desprezaram e não lhe trouxeram presentes. No mesmo versículo vai dizer: Porém Saul se fez de surdo. Era um dia muito importante para Saul, um dia muito importante para toda a nação de Israel. Ele se faz de surdo. Ele não queria nutrir dentro dele nenhum tipo de sentimento ruim naquele momento. E queridos, na escolha do primeiro rei de Israel, Deus vai escolher justamente um jovem que pertencia à menor tribo de Israel, que era Benjamim. Deus não pegou alguém que pertencia a uma das maiores tribos, né? Como Judá, a tribo de Gade, a tribo de Ruben. Não, ele vai lá na menor tribo. Eram 12 tribos, que eram 12 filhos de Jacó, cada um gerou uma tribo, uma nação. Ele vai na menor nação de Israel, na menor tribo, que era Benjamim, a tribo de Benjamim. E na menor família daquela tribo de Benjamim, Saul pertencia à menor família, a família mais humilde, mais simples dentro daquela tribo. Deus vai lá e escolhe aquele jovem para reinar sobre Israel. E é justamente o que Saul vai dizer para Samuel. Quando ele tem um encontro com o profeta Samuel, e ele está atrás das jumentas de seu pai, e Samuel vai dizer assim para ele, lá em 1 Samuel 9, 21. Então respondeu Samuel vai dizer para Saul: Para quem está reservado tudo que é precioso em Israel? Samuel dá a notícia a Saul que as jumentas já tinham sido encontradas. Isso aí em 1 Samuel 9, versículo 20. Ele dá a notícia. E nesse mesmo versículo, 1 Samuel 9, versículo 20,
Samuel já vai dar a dica para ele: para quem está reservado tudo o que é precioso em Israel, não é para ti e para toda a casa de teu pai? No versículo 21, então, Saul responde a Samuel dizendo assim: porventura não sou eu benjamita, da menor das tribos de Israel? E a minha família, a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com tais palavras? O próprio Saul, ele estranha aquela indicação que Samuel está fazendo para ele, que Deus manda Samuel fazer para ele, aquela indicação. E ele não entende por que Samuel está dizendo tais palavras para ele. Se ele era o homem menos significante de todas as tribos de Israel. Ele mesmo diz: porventura eu não sou benjamita, da menor das tribos de Israel? A minha família não é a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que me falas tais palavras? É por isso, queridos, que nós não podemos julgar por aparência. Deus não vê a aparência, mas Deus vê o coração. E Deus escolheu justamente ali aquele que aos nossos olhos, aos olhos humanos, ele não tinha nenhuma qualificação. Não tinha nenhuma qualificação para se tornar o primeiro rei de Israel. É justamente esse que Deus vai escolher. Um jovem simples, um jovem humilde. E quando Samuel anunciou no meio do povo ali que ele seria o rei, o povo vai procurar Saul e não encontra. E olha só onde Saul vai estar escondido. Lá em 1 Samuel 10, no versículo 21. 1 Samuel 10, versículo 21, vai dizendo assim: tendo feito chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, foi indicada a família de Matri, e dela foi indicado Saul, filho de Quis. Mas quando o procuraram, não podia ser encontrado. Então tornaram a perguntar ao Senhor. Se aquele homem viera ali, respondeu o Senhor: está aí escondido entre a bagagem. Aqui em 1 Samuel capítulo 10, foi a escolha daquele que seria o primeiro rei de Israel. E Samuel, usado por Deus ali, ele vai indicar por famílias e vai indicar a Saul, que pertencia à família de Matri, Saul, filho de Quis. Só que quando procuram Saul estava ouvindo também essas indicações ali de quem seria o novo rei. E quando procuram Saul ali, não encontraram. E eles perguntam ao Senhor, através de Samuel, né? Se aquele homem estava ali, cadê ele? Cadê Saul? E Deus vai responder para aquele povo em 1 Samuel 10, 22. Ele está aí, escondido entre a bagagem. Certamente ali, queridos, Saul ele não se sentia capacitado, preparado para reinar sobre Israel. Ele se esconde entre a bagagem. Mas foi a pessoa qualificada, escolhida por Deus. E como eu disse, infelizmente, Saul vai mudar mais lá para frente. Depois de ter sido tão usado por Deus, meu irmão, no seu início ministerial ali como rei de Israel, ele vai mudar. E nós podemos perceber aí na vida de Saul quanto nós somos falíveis, né? Falíveis, frágeis. A pessoa pode estar no maior fervor hoje servindo a Deus e amanhã pode estar afastada da presença do Senhor. Aconteceu com Saul. Ele mudou. Ele se transformou. Ele desobedeceu às ordens de Deus. Tentou matar a Davi a todo custo, sem sucesso. Ele vai consultar uma médium, uma necromante, coisas que eram proibidas, né, ao povo de Deus fazer. Está consultando a médiums, a necromantes, e ele vai fazer isso contrariando toda a vontade de Deus. Infelizmente, Saul foi um jovem ali que começou muito bem ali a sua carreira, o seu ministério como rei de Israel. Tinha todas as qualificações que Deus queria para reinar sobre o seu povo, mas ele se perdeu no meio do caminho. E o Espírito de Deus vai ser retirado de Saul. Você vai ter essa informação em 1 Samuel 16:14, que o Espírito de Deus ele é retirado de Saul. 1 Samuel 16:14. E é assim, infelizmente, que acontece com
com muitos cristãos, queridos, com muitos de nós. Mas que você não se perca pelo meio do caminho. Que você continue temendo a Deus e obedecendo aos seus estatutos, obedecendo aos seus princípios, obedecendo a palavra do Senhor. Não comece bem e termine mal. Nós podemos até começar mal, mas nós temos que nos endireitarmos, terminarmos bem. Mas no início ali, Deus vai ver em Saul, como eu disse, o que ninguém mais via, queridos. Alguém qualificado. Ninguém via em Saul alguém preparado, qualificado para ser o primeiro rei de Israel. E talvez alguns homens ali imaginassem que o primeiro rei seria escolhido justamente entre as maiores tribos de Israel. Ou Judá, ou Manassés, né? A tribo de Gade, ou de Ruben. Mas Deus vai escolher justamente a mais humilde, a menor tribo de Israel, que era Benjamim. E da menor família da tribo de Benjamim, Deus vai escolher justamente a Saul. Aquele homem que seria o menos provável aos nossos olhos. Aquele homem que seria o menos provável aos olhos humanos para se tornar o primeiro rei de Israel. Mas é como diz lá o versículo, né? 1 Coríntios 1:28. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Em outra versão, Deus vai dizer, a palavra vai dizer, que Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as coisas de menos valor, as coisas que têm menor valor, as coisas desprezíveis, que é desprezível pelo homem, pelo mundo. E aquelas que não são, que não significam nada para nós, Deus vai escolher essas coisas para reduzir a nada aquelas que são, aqueles que se acham. Muitos ali poderiam estar até preparados, né? Muitos homens da tribo de Judá, da tribo de Manassés, né? As maiores tribos que tinha ali na nação de Israel. Eu fico imaginando quantos homens ali de guerra, preparados, né? Imaginando, talvez seja eu o escolhido para reinar sobre a nação de Israel. E muitos outros também julgavam ser aqueles, né? Certamente vai ser fulano ou ciclano, ou vai ser belcrano. E alguns ou muitos se decepcionam quando Deus escolhe Saul, um jovem simples, humilde, para reinar sobre o seu povo. Agora, eu quero dar um destaque aqui, que apesar de Saul ser um jovem simples e humilde, e não se achar muitas vezes ali capacitado para reinar sobre Israel, queridos, o que me chama a atenção aqui, eu quero destacar isso aqui na sua vida, é que ele não recusou o chamado de Deus para fazer a obra de Deus, para ser rei sobre Israel. Você vê que quando ele é escolhido como rei ali, em 1 Samuel capítulo 10, que procuram Saul, não acham. E Deus revela para Samuel, ele está aí no meio de vocês, ele está escondido entre a bagagem. Ele estava se escondendo, ele não se achava capacitado. Um jovem simples, humilde, mas apesar de tudo isso, dele ser simples, humilde e não se achar capacitado, ele não recuou. Ele levou à frente. Ele poderia dizer ali, Senhor, eu não aceito, eu declino. Eu vou declinar a este cargo. Para mim não dá. Seria uma grande frustração e decepção para Deus. Mas ele tinha o direito, o livre arbítrio de dizer não. Mas o que me chama a atenção é que Saul, com toda a sua simplicidade, sua humildade, com todo o seu sentimento de não se sentir capaz, ele não recua. Ele vai avante. Ele assume aquilo que Deus colocou em suas mãos. Ele não recusa o chamado de Deus para fazer a sua obra. E deixa eu te falar, todo cristão, ele tem um chamado de Deus para fazer a obra de Deus. Ele tem um chamado, todo cristão. Aquele que entregou sua vida para Jesus e recebe de Jesus o Espírito de Deus, recebe o Espírito Santo para habitar dentro dele, ele tem um chamado para fazer a obra. Todo aquele que tem o Espírito Santo recebe uma capacitação espiritual que vem da parte de Deus.
justamente para fazer a obra dele. Queridos, não existe cristãos que não seja capacitado por Deus. Não existe. Na verdade, o que existe é cristãos que não querem fazer a obra de Deus e usam justamente esse argumento de que não são capazes. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Essa capacidade de fazer a obra de Deus vem de você mesmo ou vem do Senhor? Claro que vem do Senhor, meu irmão. No dia em que você se compromete com Deus, entrega a sua vida para Jesus e recebe Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, você recebe também o Espírito Santo, o Espírito de Deus que vai entrar em você. Eu vou dizer aqui com palavras mais claras, né? O Espírito Santo ele vai entrar, ele vai habitar dentro de você e vai lhe capacitar. Você mesmo não estaria capacitado para a obra de Deus se o Espírito de Deus não te capacitasse. Agora, o problema é que muitos cristãos não querem fazer a obra e usam esse argumento que não têm capacidade, não são capazes. Mas quem capacita é o Senhor. Nós temos aqui como exemplo Saul. Ele não se sentia capacitado, mas o Senhor o capacitou. Tem até um ditado que diz aí que Deus não escolhe os capacitados, né? Mas capacita os escolhidos. Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Em certo ponto, há uma verdade nisso aí, em outras não, né? Se a gente for olhar pela esfera humana, tem pessoas capacitadas que Deus também usou. Nós temos o exemplo do apóstolo Paulo, um homem super capacitado, falava várias línguas, vários idiomas, um homem muito estudado, estudou aos pés de Gamaliel, um homem muito recatado naqueles dias, muito respeitado. A palavra de Gamaliel ali era uma sentença dada. Paulo estudou aos pés de Gamaliel. Ele era fariseu ainda novo, jovem. Para conseguir o título de fariseu não era qualquer um. Então Paulo era um homem muito capacitado na esfera humana, mas não tinha capacitação espiritual para fazer a obra que ele fez, se de Deus não lhe fosse dada essa capacitação. Então ele reconhece Jesus como Filho de Deus e Senhor da sua vida e recebe o Espírito de Deus que vai agora habitar dentro dele, dando a ele toda a capacidade que ele precisava para fazer toda a obra que Paulo fez. Deus usa também os capacitados. Agora, a capacidade espiritual ninguém tem, a não ser que Deus o capacite. Mas Deus vai escolher mais aqueles que não se julgam. Porque Paulo era capacitado, mas Paulo não se julgava. Eu sou o melhor, eu sou o bom, eu estou acima de todos, porque eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo. O problema é esse. Não é que você vai deixar de se capacitar, de estudar, de buscar, de ler, de saber mais, para que Deus possa te usar. Não. Se capacite o máximo que você puder. Agora, não se julgue por causa disso, porque a capacitação para fazer a obra de Deus, só é Deus quem dá. Por mais que você estude, por mais que... Quantas pessoas inteligentes, cheias de conhecimento, estão aí perdidas. Serviram a Deus no passado, serviram tanto a Deus, e são pessoas que nós até admiramos pelos seus conhecimentos. Pessoas que conhecem muito, mas hoje estão afastadas da presença do Senhor. A capacitação espiritual para fazer a obra vem do Senhor, meu irmão. Vem de Deus. Todo cristão tem um chamado para fazer a obra de Deus e o Espírito Santo o capacita. Você não pode recuar. Tenha como exemplo Saul, que quando foi escolhido ali para reinar o povo, ele não recuou. Ele também não se achava capaz, mas não se recusou em atender o chamado de Deus. Ele poderia dizer: Senhor, não dá para mim. Mas ele não recusou o chamado de Deus para fazer a obra. Por que você se recusa, meu irmão, em atender o chamado de Deus para fazer a obra do Senhor? Recuse não decline não. Saul poderia ter declinado, mas ele não declinou. Ainda que seja doloroso, ainda que seja sacrificial, todo cristão
ele tem o dever de estar fazendo a obra de Deus. Se formos fazer a obra de Deus só quando nós sentirmos vontade, queridos, nós não vamos fazer nunca. A carne nunca vai deixar você sentir vontade para fazer a obra de Deus. A carne vai fazer você sempre se sentir cansado, indisposto. A Bíblia inclusive vai dizer que há uma luta entre o espírito e a nossa carne, para que a nossa carne não prevaleça, para que nós não venhamos a fazer o que é do nosso querer. Está em Gálatas 5, versículo 16. Diz assim, Gálatas 5,16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Queridos, há uma luta do Espírito Santo contra os desejos da nossa carne. Com qual objetivo? Para que nós não venhamos a fazer o que é do nosso querer, meu irmão. Por isso que o Espírito Santo, que Deus nos concede, ele está lutando o tempo todo para vencer os desejos da nossa carne. Agora, quem é que vai vencer no final essa batalha? Aquele que nós mais o alimentarmos. O Espírito que há em nós. Nós devemos estar buscando essa comunhão todos os dias com Deus, lendo a palavra, orando, congregando junto com os irmãos para adorar o Senhor. E aí nossos desejos carnais irão ser vencidos, porque o Espírito de Deus que está em nós está lutando, há uma luta, ele milita contra a carne, para que nós não venhamos a fazer o que é do nosso querer. Está aí em Gálatas 5, 16 e 17 falando isso. E qual é o nosso querer, meu irmão? É vivermos sempre na nossa zona de conforto, realizando os desejos da carne. Esse é o nosso querer, é estar sempre na zona de conforto, fazendo aquilo que a carne quer, descansando, se divertindo, nada contra se divertir, nada contra momentos de lazer, mas a prioridade em nossas vidas é fazer a vontade de Deus, é fazer a obra de Deus. Mas muitos querem estar vivendo na zona de conforto. Qual é a nossa zona de conforto? É nós pedirmos sempre a Deus para que Deus nos dê, sem precisarmos fazer nada. Ou seja, eu não preciso servir a Deus. Ele é que tem que me servir. Eu servir a Deus, sair para fazer a obra, assumir cargo em igreja, cheio de problemas, cheio disso, cheio daquilo. Não. Deus é que tem que me servir. Infelizmente muitos estão agindo assim. É Deus que tem que servi-los. Não querem servir a Deus. Pode até fazer alguma coisa na obra de Deus, mas sem nenhum compromisso. Eu faço. Quando precisar de mim, mas compromisso nenhum. Eu não quero. É muito problema, eu já estou cheio de problemas, estou cansado, não quero me envolver com mais problemas. E aí por isso eu só peço e não faço nada em prol do reino de Deus. Tem pessoas assim, não quer compromisso nenhum com a obra de Deus, mas quer pedir. E aí Deus tem que servir. Mas Ele mesmo servir, querido. Irmão, a fé que você tem é só para pedir? Ou você tem uma fé que te leva a fazer a obra de Deus? A fé que você tem é só para pedir as coisas a Deus, ou a sua fé te impulsiona a fazer a obra? Que tipo de fé que você tem? Olha o que vai dizer Tiago 2, versículo 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Eu não preciso falar mais nada. Eu não preciso aqui nem querer interpretar o texto, porque o texto por si só, ele já dá interpretação. Está muito claro. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Qual é o proveito que tem? Sou cheio de fé, eu vivo pela fé. Sim, mas cadê as obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Portanto, queridos, não recuse o chamado de Deus para fazer a obra, não. Saul podia ter recusado, mas não recusou, mesmo ele se achando incapaz. Eu quero terminar aqui com o Salmo 126,
versículos 5 e 6 e 1 Coríntios 15, versículo 58. Salmo 126, versículos 5 e 6 diz assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Fazer a obra de Deus é abençoador, meu irmão. Mesmo que você saia andando e chorando enquanto semeia, enquanto está fazendo a obra. Salmo 126, versículo 6 diz que você voltará com júbilo, trazendo os seus feixes, trazendo a bênção para a sua vida, para toda a sua família. 1 Coríntios 15, 58 diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Faça a obra. Deus te quer fazendo a obra. Não se julgue incapaz, não. Por mais que você até se julgue, não recuse o chamado de Deus, não. Porque Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as coisas que têm menos valor, as coisas que não têm valor para o mundo, para a sociedade. Deus escolheu as coisas desprezíveis e aquelas que não são, para reduzir a nada aquelas que são. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a toda a sua família. Querido Deus, nosso Senhor e Pai, te agradecemos, Senhor, mais uma vez pelo dia que o Senhor nos concedeste. Te agradecemos pela Tua palavra em nossas vidas. Te agradecemos pelos Teus livramentos, pela saúde que o Senhor nos tem dado. Te agradecemos por tudo que o Senhor já tem feito por cada um de nós. Perdoa as nossas ofensas. Perdoa tudo aquilo que temos feito que não tem Te agradado, Senhor. Abençoa cada ouvinte que esteve nos ouvindo neste momento, ouvindo a Tua palavra. Que o Senhor abençoe a cada um. Que o Senhor atenda ao clamor, aos pedidos de cada filho Teu. Que o Senhor nos dê um dia, uma semana, debaixo da Tua graça e debaixo da Tua proteção. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus.